Então, o pessoal que está chegando agora é o seguinte: as camadas da personalidade humana, em primeiro lugar, são um conceito criado pelo professor Olavo de Carvalho, tá? E elas são motivações diante da qual a personalidade toda se dirige. Vamos entender isso aqui direito. Então, olha só, são 12 as motivações humanas possíveis, ok? E aí a gente fala muito da quarta camada, porque é um tipo de motivação ainda muito infantil, mas na verdade a maior parte dos adultos está instalado ali. Então uma motivação, né? Então só a quarta camada é uma quarta motivação, uma motivação para se sentir amado, se sentir querido, tudo é autorreferência, tá entendendo? Não é um amor pleno, um amor de sacrifício, mas é aquele amorzinho. Então, por exemplo, né? Imagina que teu chefe, ele te peça um relatório, né? Ele chega na tua sala e fala assim: olha só, você pegou aquele relatório? Aí a pessoa quarta camada já começa a se sentir, né, mal, fala assim: ai meu Deus, será que ele não gosta mais de mim, né? Será que eu não estou fazendo um bom trabalho, né? Será que ele não quer, ele vai me demitir? A pessoa começa a ficar apavorada, por quê? Porque tudo é autorreferente, tudo é muito pessoal, ela não consegue entender que no final das contas ele só quer um trabalho objetivo. Ele quer uma coisa bem realizada, ele quer o relatório, porque ele precisa do relatório, porque a fábrica precisa andar, porque a empresa precisa caminhar, né? Então, a pessoa da quarta camada, tudo fica muito subjetivo, tudo se faz, né? Todas as motivações elas são feitas dentro ali do peito dela, né? Mas de um modo ainda muito pequeno, muito diminuído. A pessoa da quarta camada não tem ainda uma dimensão de serviço objetivo, de fazer o dever independente do que ela esteja sentindo, né? Então, essa é a quarta camada que a gente fala tanto. São 12 camadas, né? Então, a quarta é essa. A quinta camada, não vou falar das 12 aqui não, tá? A quinta camada da personalidade humana é uma camada própria dos adolescentes, né? Então, uma camada, assim, uma motivação de demonstrar força. É uma motivação de provar que tem razão. Então, o que o adolescente quer? O adolescente, ele debate sobre temas mais idiotas, né? Tipo um brigão, né? Um brigão sem muito fundamento. Ele não tá querendo exatamente brigar para melhorar o outro, para melhorar o interlocutor. Ele quer brigar para mostrar que ele tem força, que o braço dele é forte. Então essa é a quinta motivação. Tem alguns adultos que são assim também. Isso já é superior à primeira, porque superior à quarta, quer dizer, a anterior. Porque a quarta é um movimento completamente subjetivo, é uma coisa que não tem muita conexão com a realidade. A quinta, apesar de ser incômoda, né, apesar de ter uma pessoa brigona, uma pessoa incômoda, claro, mas ele já está olhando para a realidade, já tem um primeiro deslocamento do seu centro para, né, fora. Então a quinta camada, ela por assim dizer, é superior à quarta. É uma motivação. A sexta camada, né? Talvez eu pare por aqui agora, né? Vamos ver. A sexta camada é uma camada já do homem adulto, da mulher adulta. Uma camada que é o seguinte: olha, o que importa pra mim aqui, a sexta motivação é o seguinte: o que importa pra mim aqui não é, né, ter aquele afetozinho preenchido, né? Tá sempre recebendo reforço positivo ali de que alguém gosta de mim, de que alguém me quer, de que alguém me ama, né? Que é o próprio da quarta camada. Também não é aquela motivação de mostrar que tem, né, que tem razão, que tem força, que sabe fazer, sabe sair na pancada e não apanhar, né? Que entra em debates idiotas, assim, só para, né, para provar que tem alguma razão, que é a quinta camada. Não, a sexta já é do homem e da mulher adulta, já é uma camada onde o que importa é você ser útil, né? Você sair para trabalhar e ganhar dinheiro, você saber fazer algo, você saber entregar o relatório, né, como a gente estava dizendo, você saber cozinhar direito e ficar gostosa da tua comida, você não queimar o arroz, você saber dar um conselho para uma pessoa, né? Então a sexta já é a camada da utilidade, né? O sujeito ele é útil, a motivação desse sujeito é ser útil, né? A motivação desse sujeito é ganhar o seu dinheiro, é trabalhar, já é uma coisa muito mais objetiva, né, do que a motivação da quinta camada. Porque veja, ainda que a quinta camada se dirija ao mundo, né, você está entendendo só, a quarta camada, né, que é aquela interior, é uma força que se dirige a si mesmo, é uma coisa quase narcisística, né? É uma energia que se dirige a si. A quinta camada já é uma direção ao mundo, mas ainda fazendo referência ao próprio sujeito, tá? E a sexta camada, não, a sexta camada é uma, já faz alguma autorreferência ainda, mas não. Mas o que importa já é a referência no mundo, né? A pessoa, ela tem que conquistar um objetivo no mundo. O que importa para ela mesmo, né, é que suas ações sejam úteis, que suas ações tenham efeito. Já é uma camada do homem adulto, não é verdade? Então, a sexta, instalar-se na sexta camada é um tesão, assim, é uma coisa fantástica, né? É um sujeito que está instalado na sexta camada, ele já não tem aqueles sofrimentozinhos, né? E aqui põe no diminutivo, quase pejorativo, porque de fato são, né, do sujeito da quarta camada. O sujeito da quarta camada é aquele sujeito que ainda está aprisionado nas suas vivências de trauma, né? Então, uma coisa que a minha mãe me falou quando eu tinha 7 anos, uma coisa que meu primo fez comigo quando eu tinha 8 anos, puta, aquilo define todas as ações do sujeito da quarta camada. O que eu digo é, dá para se livrar disso. Não é abandonar o trauma, né? Não é dizer que o trauma não existiu. Não, claro que existiu, tá lá. Mas o trauma não precisa ser o eixo narrativo da sua história.
né? Tem muita coisa para além do trauma, né? Então, tem muita coisa para além do trauma, né? Então, a sexta camada, por exemplo, né, é essa camada. É a camada na qual a utilidade passa a ser o eixo narrativo da sua história, passa a ser a motivação central, passa a ser o eixo em torno do qual toda a tua personalidade vai se unificando. Então, essa é a ideia das camadas, ok? Para quem está chegando agora, e todo mundo pergunta que diabo de camada é essa. Então, a camada, resumindo, né, é essa motivação em torno da qual tua personalidade se unifica, em torno da qual tua personalidade age, ok? A gente pode dizer o seguinte: a camada é a motivação do sujeito. Tudo se explica baseado naquela motivação, né? Então, a gente consegue, isso é uma tipologia muito interessante de se fazer. A gente consegue, né, mais ou menos entender as ações humanas, né, saber o que mais ou menos, quase prever, né, o que o sujeito vai fazer, se a gente tem essa tipologia na cabeça. A gente sabe a qual camada o sujeito pertence, né? E aí a gente vai entender mais ou menos como ele age, por que ele age, né? Em algumas situações a gente já sabe, olha, é claro que ele vai fazer aquela situação, é claro que ele vai fazer aquilo, né? Por quê? Porque ele ainda não amadureceu, não passou para a próxima camada, tá? A sétima camada já é uma camada mais complexa, né? Eu não quero falar dela. Vamos falar da oitava camada. A oitava camada ela é interessante. A oitava camada é aquela camada diante da qual é a camada na qual o sujeito se põe diante da morte. Veja, ele não se põe diante de Deus ainda. Deus não está ainda nesse jogo, exatamente, né? Claro que o sujeito pode ter religião e tal, mas não. A oitava camada é a seguinte: o cara, ele começa a pensar o seguinte: bicho, minha vida, cara, né? O que eu fiz dela? Né? Eu retifico ou eu ratifico? Né? Eu corrijo ou eu assumo aquelas coisas que eu fiz até aqui? É a primeira vez, né, que a morte aparece como uma vivência verdadeira para o sujeito. É claro que em todas as camadas, é interessante a oitava, né? Em todas as camadas, o chamado da oitava sempre aparece, de algum modo, né? Para o sujeito da quarta camada, o chamado da oitava sempre aparece de um modo muito egoísta, muito narcisista, né? Para o sujeito da quinta camada aparece de um jeito violento, né? Para o sujeito da sexta camada aparece de um jeito medroso, desesperado. Se eu morrer, minha família não tem o que comer, etc. Mas veja, na oitava camada, esse chamado ele aparece de modo cristalino, de modo translúcido. E aqui está a técnica, né, que eu vou ensinar no meu curso de psicólogos também, né, um pouco da técnica. Quer dizer, você pode puxar o sujeito de uma camada a outra usando elementos das camadas superiores. Então você pode tirar o sujeito da quarta camada usando elementos da quinta, mas você pode tirar o sujeito da quarta camada usando elementos da oitava, coisa que é muito mais eficaz, ok?